Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de falar que esse vídeo ele não é um vídeo oficial, é o vídeo teste que eu estou fazendo para eu ter uma noção de quanto tempo a palestra irá durar e também para auxiliar os supervisores do interior a já ter um acesso ao conteúdo antes do treinamento. Então, talvez eu fale aqui algumas coisas erradas, me perca e no dia do treinamento isso não ocorrerá assim, mas é mais para a gente ter aí uma noção geral, tudo bem? Então vamos lá. Então eu sou o Wagner, eu sou psicólogo, especialista e mestre em análise do comportamento aplicado ao autismo. Eu atuo aí com pessoas dentro do transtorno do espectro autista desde 2017 e a minha atuação nesse período foi muito voltada para a intervenção precoce. Nesses últimos 2 anos, eu venho trabalhando com psicoterapia com adolescentes e também, no último ano, comecei a trabalhar com um grupo de habilidades sociais. Então, tá aí o meu e-mail, a minha página do Instagram, o meu telefone do WhatsApp, caso alguém queira entrar em contato comigo, fique à vontade. Bom, hoje nós iremos falar sobre estratégias de ensino da ABA. A ABA é a abreviação de Applied Behavior Analysis, uma sigla uma palavra em inglês que significa análise do comportamento aplicado. Bom, antes da gente entrar propriamente dito nas estratégias de ensino, eu queria falar um pouco sobre a ABA no Brasil, porque eu acho que isso vai impactar bastante a nossa compreensão geral e também vou ir construindo um caminho de onde eu quero chegar no final, tá? Bom, primeira coisa aí, o cenário atual. Há um amplo debate aí com relação ao lugar da análise do comportamento enquanto uma profissão, porque hoje nós ainda não temos uma regulamentação da profissão de analista do comportamento no Brasil. Diante disso, alguns profissionais aí que atuam com a ABA consideram que a ABA ela pertence à psicologia, e com isso eles defendem que somente o psicólogo deveria trabalhar com ABA. Porém, tem outros profissionais que enxergam a ABA pertencente a nenhuma profissão que já existe, e por isso lutam aí para tentar formalizar a profissão de analista do comportamento. E ainda há outros profissionais que defendem uma certificação em ABA, como uma forma aí de estabelecer critérios de formação e de atuação profissional. Então, ainda não há um consenso sobre qual é o lugar da ABA enquanto profissão. No contexto brasileiro, nós temos aí a certificação chamada CABA-BR, que foi lançada há alguns anos atrás. Essa certificação abrange isso para supervisor, certificação para coordenador ou para aplicador. O AT, no caso aqui da Clínica Espaço, ele poderia estar fazendo essa certificação como aplicador. Se a pessoa já tiver uma especialização, ele pode estar fazendo a certificação para coordenador. Se a pessoa já possui um mestrado, ela pode estar fazendo a certificação para supervisor. Essa certificação exige tanto parte teórica como parte prática supervisionada. E o candidato aí precisa passar por uma prova para ser aprovado. E a cada 2 anos essa certificação precisa ser renovada. Então, assim, apesar da necessidade urgente da ABA encontrar aí o seu lugar na psicologia ou fora dela, uma coisa que a gente não pode negar é que a ABA está historicamente ligada ao início da psicologia no Brasil. Por isso, até aqui a minha fala hoje vai partir desse ponto de vista da psicologia em relação à ABA. Então, ABA e psicologia. Para a psicologia, a ABA ela está dentro das teorias da aprendizagem. Então, o que é isso? A psicologia da aprendizagem é uma área de estudo que se dedica aí a compreender como as pessoas adquirem conhecimento e se desenvolvem. Então, para as teorias da aprendizagem, o ser humano ele se desenvolve a partir daquilo que ele aprende no mundo. Então, essa pessoa, vamos dizer assim, como ele se forma, como ele se torna sujeito,
como ele se torna único, a partir da aprendizagem que ele vai ter ao longo da vida. A psicologia da aprendizagem ela é bastante aplicada à educação e ao ensino, buscando mostrar como o saber e a cultura acumulada podem ser adquiridos pelas pessoas, né? Então, assim, a gente aprende a falar através daquilo que a gente aprende com os nossos pais, com as pessoas que estão à nossa volta, com a cultura de maneira mais ampla. Dentro da teoria da aprendizagem, não está apenas a análise do comportamento, né? A gente está aí behaviorismo, que eles ligando, quando eles falam behaviorismo, estão ligando a análise do comportamento ao behaviorismo, as teorias cognitivistas e as teorias humanistas também partem desse princípio da aprendizagem. Vamos falar então um pouco do behaviorismo. Então, para a psicologia, de modo geral, as teorias comportamentais entendem o aprendiz, ou não, o aluno, ou o cliente, no nosso caso aqui, hoje a gente vai usar o termo cliente ao longo de todo o treinamento, tá? Eu acredito que cliente é mais ligado ao contexto de psicoterapia. Então, de modo geral, a psicologia entende que as teorias comportamentais vê o cliente como um ser que responde a estímulos exteriores, não levando em consideração o que ocorre dentro da sua mente durante o processo de aprendizagem. A aprendizagem é interpretada somente como uma mudança de comportamento. Mas aí eu te pergunto, isso está certo ou errado? Isso está errado. Não é essa a visão que nós, analistas do comportamento, temos. E agora a gente vai conversar um pouco, então, de qual seria essa visão mais correta do ser humano para análise do comportamento. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre os behaviorismos. Então, os behaviorismos. O rótulo behaviorismo é somente útil em um contexto para identificar as mudanças metodológicas que ocorreram na psicologia durante a primeira parte do século XX, mas não deve ser usada para insinuar uma continuidade dos pensamentos principais da equipe, porque quando seus trabalhos são examinados de perto, torna-se claro que estavam preocupados com diferentes tipos de problemas e ofereceram diferentes tipos de explicações para os seus objetos de estudo. Como assim? Nós temos diversos tipos de behaviorismo. Nós temos o behaviorismo analítico, o behaviorismo medieval, o behaviorismo chamado metodológico, e outros behaviorismos. E cada um desse tipo de behaviorismo vai tentar explicar o ser humano de uma forma. Por exemplo, o behaviorismo metodológico, ele de fato não considera e não leva em conta pensamentos, sentimentos e emoções. Então, aonde está a análise do comportamento dentro desse behaviorismo? A análise do comportamento está dentro do behaviorismo radical. Por quê? Por que behaviorismo radical? Porque quando Skinner criou o behaviorismo radical, ele disse assim, olha gente, se a gente está trabalhando com o ser humano, nós precisamos ser radicais no sentido de estudar tudo aquilo que pertence ao ser humano. Por que Skinner fez essa fala? Porque o behaviorismo metodológico estava deixando de lado pensamentos, sentimentos e emoções. E o Skinner falou, não, nós precisamos ser radical e estudar tudo. Tanto que a gente vai ver mais para frente, comportamentos observáveis, quanto comportamentos não observáveis, que como a gente vai ver, são pensamentos, sentimentos e emoções. Bom, então falando um pouco mais aí do behaviorismo radical e análise do comportamento. Primeiro, behaviorismo radical, nós temos que entender que ela é uma filosofia da ciência. O que é isso? É a visão de mundo. Qual que é a visão do homem que a análise do comportamento tem? Isso é explicado pela behaviorismo radical. Enquanto a análise do comportamento é a sua prática científica e experimental e aplicada, que orientada pelas concepções filosóficas do behaviorismo radical, tem como objetivo investigar os processos básicos que permitem aí explicar, prever e controlar o comportamento. Vamos lá, explicar um pouco melhor. Então, nós temos aí os princípios básicos e fundamentais da análise do comportamento. Tenho certeza aqui que todos já
sabem de princípios básicos, a gente vai falar de reforçamento, punição, extinção e tantos outros princípios básicos, que a análise do comportamento, de modo geral, também desenvolve pesquisas, ela também lida com comportamentos que são socialmente relevantes e ela também é uma prática profissional. E tudo isso está interligado. Então, assim, de onde a gente tira os princípios básicos? Das pesquisas. Quando a gente vai falar de pesquisa, essa pesquisa não pode ser qualquer pesquisa, ela tem que ser pesquisas que são em cima de comportamentos socialmente relevantes. E quando a gente vai falar de prática profissional, essa prática não está isolada. Essa prática, ela é baseada em comportamentos socialmente relevantes, que tem uma base em pesquisa, que é derivado dos princípios básicos da análise do comportamento. Vou explicar um pouquinho melhor. Nós temos a primeira parte aí, vamos dizer, da análise do comportamento, que é chamada de AEC, que é a análise experimental do comportamento. A AEC trabalha muito com a parte de pesquisa básica que a gente fala. Então, ela vai pegar princípios básicos e pesquisa. Então, você vai achar aí na literatura pesquisas com animais, pesquisa com ratos em laboratórios. Essa parte, quem faz é a análise experimental do comportamento. Mas aí nós temos a aba enquanto uma pesquisa aplicada. A aba, ela faz pesquisa, mas agora ela não vai usar animais, ratos. Ela está preocupada com os comportamentos humanos, que são socialmente relevantes, derivando dos princípios básicos, né, que a gente aprendeu lá no laboratório com as pesquisas dos animais. E vem, por final, a aba enquanto uma prestação de serviço, que é aqui, base nessas pesquisas que são feitas com seres humanos, e nós fazemos a prática profissional. Aqui dentro, nós temos psicoterapia, psicologia organizacional com base na aba, e também a aba aplicada ao autismo. Então, nós estamos aqui dentro enquanto prestação de serviço na Clínica Espaço. E tudo isso é baseado no behaviorismo radical, que só é possível a gente fazer tudo isso com base na concepção de ser humano do behaviorismo radical. Então, vamos aprofundar um pouco mais aí no behaviorismo radical. O behaviorismo radical, ele rejeita a concepção internalista da psicologia tradicional, que recorre a condições do próprio indivíduo na explicação do comportamento. Como assim? Deixa eu te explicar melhor. Então, para a maioria das correntes da psicologia, existem os eventos mentais, vamos dizer assim. Então, parece, é como se a gente, dentro da nossa cabeça, tem a mente, e aqui dentro nós temos desejos, pulsões, inconsciente, e tudo isso mora na nossa mente. E esses eventos mentais produzem os eventos físicos, que são os medos, os problemas com sexualidade, delírios e outros. Então, assim, é como se assim, a mente produz os comportamentos, que são eventos físicos. E isso a gente fala que tem natureza diferente. Então, assim, a mente, o que está dentro de mim, para você entender um pouco melhor, é como se eu falasse assim, olha, você não controla você mesmo. Tem dentro de você uma mente que faz todas as coisas e é essa mente que controla você, o seu corpo. Entende? É engraçado falar dessa forma, mas quando a gente vai pensar nisso aqui, que ficou conhecido como dualismo, então é como se existisse algo dentro de mim que controla o meu corpo externo, que controla o meu eu externo. E a maioria das explicações na psicologia é assim. E nós, enquanto behavioristas radicais, não compreendemos que as coisas funcionem dessa forma. Para nós acreditamos no monismo. Como assim? Então, para nós, existem os eventos físicos externos ao corpo, que são os eventos que ocorrem no ambiente, as experiências que nós temos aí ao longo da vida.
Essas experiências, elas produzem tanto eventos físicos públicos observáveis, que a gente vai chamar, eu vou explicar um pouco mais o que são esses eventos observáveis, como esses eventos também produzem respostas encobertas e privadas. E a isso nós damos o nome de monismo. Ou seja, aqui a gente está querendo dizer assim, a gente não separa mente e corpo. Para nós, mente e corpo é tudo uma coisa só. Não é a mente que produz comportamento. Tudo sou eu, vamos dizer assim, sabe? Tudo ocorre simultaneamente no ser humano. Não tem um que causa o outro, não é a mente que causa o comportamento. Não, nós acreditamos que tem um ambiente e esse ambiente vai produzir tanto eventos públicos, observáveis, quanto eventos privados. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses eventos privados daqui a pouco. Então, para a gente ampliar um pouco mais aí a nossa noção de comportamento. Comportamento é atividade de organismos vivos, tudo que o organismo faz em interação com o ambiente. Então, envolve uma relação. Tudo aquilo que eu faço. Se eu penso em relação a algo, o pensar é um comportamento. Então, isso é algo que o organismo vivo faz. Se eu chuto a bola, isso é um comportamento. E eu tenho uma interação com esse ambiente, que é a bola, que está ali no meu contato, digamos assim. Então, o comportamento de um organismo é a porção de uma interação do organismo com o seu ambiente, que é caracterizado por um deslocamento detectável no espaço, através do tempo, de alguma parte do organismo e que resulta em uma mudança mensurável pelo mesmo em um aspecto do ambiente. Então, por exemplo, uma parte do organismo, por exemplo, ali, chutar a bola, né? Eu fui lá com o meu pé e chutei a bola. É possível observar esse comportamento de chutar a bola, é possível mensurar, né? Se a gente for aí pela física, por exemplo, eu posso fazer uma conta e descobrir qual foi a velocidade que eu movimentei a minha perna e eu chutei aquela bola, por exemplo. Então, a primeira e mais básica preposição de Skinner é que está diretamente relacionada com a concepção do ser humano, é o conceito de comportamento operante. Então, qual que é a concepção, como que a análise do comportamento, a ABA, entende o ser humano? Quem é esse ser humano para a análise do comportamento, né? Ele é, vamos dizer assim, esse comportamento operante. Mas o que isso significa? Então, vamos lá, falar sobre comportamento operante. Então, a definição teórica para comportamento operante é: os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são, por sua vez, modificadas pelas consequências da sua ação. Então, por exemplo, um bebê ou uma criança pequena que vê um objeto grande sobre a mesa. Ela anda até em direção àquela mesa e ela puxa aquele objeto. Então, ou seja, ela age sobre o mundo. E quando ela puxa aquele objeto, ela modifica aquele ambiente que ela está. E, por sua vez, essa criança ela é modificada pelas consequências que ela sofre daquela ação. Então, por exemplo, se ela puxa aquele objeto, que é um objeto pesado, e aquele objeto cai no pé dela e faz muita dor e ela chora, a probabilidade dela amanhã ou depois ver aquele objeto sobre a mesa e querer puxar de novo vai diminuir. Por quê? Porque ela sabe que vai cair no pé e que vai doer. Então, a gente fala que entra nesse ciclo, né? O comportamento operante é aquele comportamento que a gente vai aprendendo na medida que a gente interage com o ambiente e que nós entramos em contato com as consequências que esse ambiente nos produz. Então, chamar o comportamento de operante sugere que
operando no meio, o comportamento é instrumento na obtenção de estímulos consequentes, ou seja, estímulos ocorrem logo após o comportamento, que foi o que eu falei com relação ao ferro cair no pé. Os estímulos consequentes relacionados a tal comportamento são seus determinantes importantes, alterando a probabilidade futura da emissão desse comportamento. Isso significa que o comportamento pode aumentar ou diminuir de frequência no futuro em função desses estímulos consequentes. Então, voltando ali no nosso exemplo, se talvez aquela criança tivesse conseguido pegar aquele objeto na mão, mesmo sendo pesado, porém era um objeto grande, e aí ela conseguiu segurar aquele objeto e ela conseguiu brincar com aquele objeto. Então, ela teve uma consequência boa, né, digamos assim. Então, a chance dela voltar no futuro e ter aquele mesmo comportamento vai aumentar, porque ela foi reforçada, aquele comportamento dela foi reforçado positivamente. Um pouco mais sobre o comportamento operante. Os comportamentos operantes, eles são emitidos e estão relacionados aos estímulos consequentes obtidos no passado. Como assim? Ainda que alguns estímulos ambientais ocorram anteriormente à emissão das respostas, que nós chamamos de estímulos antecedentes, sinalizam possíveis estímulos consequentes para essa resposta e interferindo na probabilidade de ocorrência do comportamento. O organismo pode ou não responder daquele ou daquela outra forma. Assim, os comportamentos operantes são voluntários. Então, ele envolve uma escolha e uma decisão. Por que isso aqui é muito importante? Porque uma das críticas que as pessoas fazem da análise do comportamento, e aqui falando até que a gente, não considera os processos mentais, é porque assim, então quer dizer que toda vez que eu pegar esse ferro e esse ferro cair no chão, eu não vou fazer de novo e pronto, isso virou uma lei. Não é assim que acontece. A gente sabe que esses comportamentos, eles são voluntários. Querendo ou não, essa pessoa vai ter que decidir amanhã ou depois, se ela estiver diante dessa mesma situação, se ela vai fazer ou não aquele comportamento. Talvez aquela experiência serviu para ela perceber que, não, ela quer pegar aquele ferro, mas ela não consegue pegar sozinha. Ela vai pedir para alguém pegar aquele ferro para ela. Essa categoria de comportamento, ela é aprendida, ela é adquirida na relação que o organismo mantém com o seu ambiente. Na medida que são aprendidos, são diferentes para cada membro de uma dada espécie, dependendo da história de aprendizagem de cada indivíduo. Por que isso é muito importante? Então, assim, o comportamento ele não ocorre do nada. O comportamento não é algo, por exemplo, nas concepções mentalistas, é como se, esse comportamento aqui já existe dentro de mim e eu apenas ajo ele no ambiente. Não. Na verdade, para nós, a gente aprende a se comportar por causa do ambiente que está à nossa volta. Então, para entendermos melhor esse comportamento operante, precisamos lembrar algumas coisas e avançar em outras. Então, comportamento é atividade de organismo vivo, tudo que o organismo faz, em interação com o ambiente, igual, portanto, uma interação. E aí nós temos dois tipos de categoria, vamos dizer assim, de comportamentos. Comportamentos observáveis e os comportamentos encobertos. Comportamentos observáveis, o comportamento é toda ação observável e mensurável executada por um organismo. Então, nessa concepção de Lombardi, para que seja comportamento, ele precisa ser observável. Faz necessário, para isso, uma definição clara do comportamento, que permita uma observação clara e precisa por todos os observadores, a fim de confirmar as definições e as medidas do comportamento em questão, para que tenha fidelidade. A partir de uma observação e registro preciso do comportamento, podemos identificar as condições antecedentes e consequentes em que eles ocorrem e conseguir manipular as variáveis necessárias para modificar, aumentar, diminuir ou extinguir a probabilidade de uma dada resposta. Isso aqui é muito parecido com o que a gente faz em aba, A gente tem a definição do comportamento, faz observação e faz registros contínuos. Então, definição. Os comportamentos são descritos como forma de verbo. As pessoas andam, falam, pensam, fazem as coisas.
Observação, são fatos visíveis, audíveis, palatáveis, degustáveis, cheiráveis, enfim. Aquilo, então os comportamentos observáveis são aquilo que são perceptíveis aos órgãos do sentido. Mensuração significa que o comportamento deve ser passível de quantificação. Em comportamentos observáveis, a gente considera aquilo que é visto, aquilo que eu posso olhar e dizer, não, eu sei que você fez isso, você pulou. Mas não quer dizer que a gente desconsidere os comportamentos encobertos. A gente considera também os comportamentos encobertos. Skinner ele afirma que há uma parte do universo encerrado dentro da pele de cada um. Isso são atividades do organismo. Então, como sonhar, pensar, sentir, intuir, são comportamentos e, como tais, não precisam e não devem ser considerados como eventos mentais ou cognitivos. Então, ou seja, para nós trabalhamos com aquilo, vamos dizer assim, que é interno da pessoa. A grande diferença é que a gente não fala que isso é a mente. Não, isso também é comportamento. Pensar é comportamento. Sentir emoção é comportamento. Então, vamos dizer assim, né? A gente dá nome para as coisas. Não é assim, fez porque está na mente da pessoa. Não, ela pensou sobre aquilo. Ela sentiu aquilo, né? Teve uma emoção relacionada àquilo. Então, a grande diferença não é assim, entre aspas, tá? Que a gente acha que a mente não existe. Mas a gente está falando assim, olha, pessoal, tudo isso aí que vocês estão chamando de mente, o que vocês estão chamando de mente? Vocês estão falando pensamento, sentimento, emoção, memória. Isso não está na mente, porque, em primeiro lugar, me mostra onde está a mente. Até cientificamente falando. Como que você consegue comprovar a existência da mente? O que nós temos são comportamentos. Comportamento de pensar, o comportamento de imaginar, o comportamento de sonhar. E a gente não precisa dizer que isso é mente. Né? Essa é a grande questão para nós, analistas de comportamento. Então, os comportamentos encobertos, para nós, é uma categoria de eventos comportamentais que não estão ao alcance de todos, sendo percebidos somente pelo indivíduo no qual ocorrem. Isso significa que são ações executadas por o organismo, porém não são passíveis de observação e mensuração direta. Por exemplo, o que eu estou pensando agora? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem mensurar o que eu pensei? Não, só eu tive acesso a isso. Então, por exemplo, né, aqui agora, da próxima ao almoço, eu pensei, nossa, como eu estou com fome, queria muito almoçar. Agora, eu falei para vocês o que eu estava pensando. Então, apesar de não serem diretamente observáveis e mensuráveis por um público externo, para identificá-lo, nós recorremos aos eventos públicos observáveis, que os acompanham. Então, utiliza-se, portanto, a observação de outros comportamentos observáveis e mensuráveis para identificar os eventos privados concomitantes, como, por exemplo, o relato verbal, que são as falas, as escritas, as expressões faciais, podem atingir indiretamente o objetivo de observar o comportamento encoberto, como é o caso de raciocinar, resolver problemas, pensar, ler, escutar e outros. Então, por exemplo, eu falei para vocês o que eu pensei. Então, vocês não tiveram acesso ao meu comportamento de pensar, mas vocês tiveram acesso à minha fala de falar sobre o que eu estava pensando. E essa fala tem como, sim, aí a gente fazer algum tipo de mensuração sobre ela. Então, a aprendizagem, a aquisição e manutenção dos comportamentos encobertos ocorrem obedecendo as mesmas relações com o meio em que o indivíduo está ou esteve inserido, como acontece nos comportamentos observáveis. Então, aí, observáveis versus encobertos. Para análise de comportamento, esses comportamentos, eles coexistem. Não analisamos um em detrimento do outro. Então, o que é coexistir? Existir em simultâneo, no mesmo lugar ou espaço. Existir ao mesmo tempo que outras coisas. E não em detrimento de. Em detrimento de é usado no caso de contraposição entre dois elementos, sendo que um é escolhido e o outro é recusado, prejudicado. E isso não há na análise do comportamento. Nós acreditamos que pensamento, sentimento, jogar bola, correr,
tudo está interligado, eles coexistem. Não é assim como, né, a gente vê em algumas abordagens da psicologia, do tipo assim, não, eu penso e depois eu ajo. Então, eu tenho que mudar o que a pessoa pensa, porque se eu consigo mudar o que ela pensa, eu mudo a forma com que ela age. Não, isso não existe na análise do comportamento. Tudo para nós é comportamento. O pensar, o falar, o correr, e todos eles estão interligados. Não existe essa separação. Aí eu falei ali um pouco sobre definição operacional, deixa eu explanar um pouco mais. O uso preciso dos termos é muito importante no empreendimento científico para que a linguagem não se torne ambígua, gerando diferentes e talvez errôneas interpretações. Então, por exemplo, o que é estar ansioso? O que é participar de uma aula? O que é um amor romântico? Então, a primeira pergunta a se fazer é: quais comportamentos compõem esses rótulos? Essa descrição desses comportamentos, é uma definição operacional. Então, a forma como nós rotulamos a pessoa tem efeito direto sobre a forma como nós interagimos com ela. Olhar para uma descrição detalhada do comportamento, que é a definição operacional, ao invés da nossa interpretação dele, vai nos ajudar a evitar erro. Então, por exemplo, às vezes a gente tem assim, às vezes você chega no ambiente e fala, nossa, fulano está bravo. Você já inferiu que aquela pessoa está brava. Não, está brava comigo. Mas como você sabe disso? Não, ela está de braço cruzado, está com a cara fechada. Não, certeza que ela está brava comigo. Você está interpretando o comportamento dela. Se a gente fosse definir operacionalmente esse estar bravo, o que a gente falaria? Fulana está com braços cruzados, com a testa franzida e olhando fixamente para um lugar. Ponto. É esse comportamento que a gente tem acesso. Então, vamos lá. Por exemplo, estar ansioso. O que é estar ansioso? Andar de um lado para o outro, roer a unha, balançar as pernas, paralisar diante de uma determinada situação. Qual que é o comportamento de participar da aula? Olhar em direção ao professor enquanto este fala e se movimenta, fazer anotações no caderno sobre o conteúdo explanado do professor, responder as perguntas feitas pelo professor durante a explanação, fazer perguntas relacionadas ao assunto explanado, dar exemplos relacionados ao assunto explanado e executar prontamente uma solicitação do professor quando este propõe uma atividade, tal como ler um texto e responder questões. Amor romântico, receber elogios, receber presentes, andar de mão dadas, beijar, ter relação sexual. Então, o que nós chamamos, aquelas coisas que a gente dá esses rótulos, do tipo ansioso, participar da aula, amor romântico, na verdade, eles são diversos comportamentos que fazem parte dessa categoria que a gente inventa. Então, vamos lá fazer um teste aqui com vocês. Dadas as opções abaixo, escolha qual é a mais operacional, mais comportamental. Letra A, é hiperativo ou corre demasiadamente em volta da casa? A letra B, está mais operacional. Assim, temos aqui a resposta das outras, que você pode ver em outro momento. A definição precisa determinará como nós iremos observar, como nós iremos medir, e como nós iremos propor os procedimentos experimentais e as estratégias de ensino para as nossas crianças. Então, aí a importância da gente conseguir definir muito bem uma classe de comportamento para saber qual estratégia de ensino utilizar. Como, por exemplo, aqui, ó. Se eu estou lá, minha criança, o professor fala que ela não participa da aula. Nossa, professor, como assim ela não participa da aula? Eu preciso saber o que ela faz e o que ela não faz. Então, eu vou lá, o supervisor pede para eu ir na escola e anotar o que ela faz e o que ela não faz. Então eu sei que ela não olha em direção ao professor, eu sei que ela não faz anotações no caderno, eu sei que ela não responde a pergunta do professor. Então agora eu sei o que ela faz ou não faz, eu observei isso, e a partir disso, então, eu posso propor estratégias de ensino para ensinar ela esses comportamentos específicos que o professor está chamando de participar da aula. Ok? Agora aqui a gente vai ter um jogo sobre essas coisas que nós falamos até aqui. Bom, pessoal, voltando, agora falando especificamente de estratégias de ensino em ABA.
Bom, estratégias de ensino, o termo aí está sendo utilizado como um sinônimo de procedimento, ensino ou técnica utilizado no contexto da intervenção, tá? A aba é a ciência que aplica os princípios da aprendizagem para intervir em comportamentos socialmente relevantes. A aba possui diversas estratégias de ensino, desde os ensinos mais estruturados até os mais naturalísticos, que podem ser implementados nas sessões de atendimentos em ambientes naturais. Então, estratégia de ensino aí que nós temos na aba. Dentre as várias existentes, essas aqui não são as únicas, nós podemos citar o DDT, que é ensino por tentativa discreta, DDT embutido, esses dois aqui nós vimos na capacitação do meio do ano passado, se eu não me engano. Nós temos o IT, que é ensino incidental, PRT, treino de respostas pivotais, o SDM, que é o modelo de intervenção precoce do Denver. Nós temos o NLP, paradigma da linguagem natural. Nós temos o JASPER, que é a abreviação aí de atenção compartilhada, brincar simbólico, engajamento e regulação em inglês. O projeto IMPACT. Nós temos o PT, que é ensino por precisão. Nós temos a instrução direta. E nós temos o PSI, que é sistema personalizado por instrução. Esses primeiros aqui, a literatura vai falar que são ensino mais estruturados. E esses segundos são as NDBIs, que a gente já vai falar delas daqui a pouco, que são estratégias mais naturalísticas. Nós iremos nos atentar aqui, durante esse treinamento, ao DDT, que é ensino por tentativa discreta, e ao ensino incidental. Então, vamos lá. Há muitas críticas quanto ao uso da estratégia X ou Y, na análise do comportamento mesmo. Se você usa DDT, alguns vão falar, não, você não pode usar DDT, porque a DDT vai deixar a pessoa rígida, isso, aquilo, outro. Nós precisamos entender que não existe uma estratégia perfeita que cobrirá todas as necessidades do meu cliente. Por isso, nós precisamos aí conhecer muito bem o nosso cliente, antes de escolher ou até mesmo mesclar as estratégias, que não precisa ficar só em uma. Para que nós possamos escolher e mesclar com mais eficiência, nós precisamos saber as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias e como aplicá-las corretamente, pois isso irá ajudar na tomada de decisão em qual dessas estratégias que eu vou me apoiar. Agora eu vou passar um vídeo para vocês entender um pouco sobre ensino estruturado. O aba de mesinha não ajuda no desenvolvimento de crianças com autismo? Bom, não é bem assim. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Oi, eu sou a Nath, terapeuta da Genial Care. E hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre a aba estruturada, ou aba de mesinha. Para começar, o nome científico dessa intervenção é ensino por tentativas discretas, e ela faz parte da ciência análise do comportamento aplicada. Como você já aprendeu, a aba é um conjunto de estratégias que são indicadas para diversas intervenções, inclusive para pessoas com autismo, que é recomendado pela OMS. Apesar de muita gente dizer que a aba naturalista e o método Denver são muito melhores que o ensino por tentativa discreta, isso não é verdade. Mas calma, que eu te explico tudo nesse vídeo. Mas antes, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Para começar, a aba estruturada não é uma terapia de mesinha. Ou seja, ela não acontece somente no consultório do terapeuta e nem só em uma mesa. Ao contrário disso, ela pode ser aplicada em diversos ambientes. O ensino por tentativa discreta é uma metodologia que faz parte das estratégias da aba. Diferente do que acontece no ensino naturalista, o ensino por tentativas discretas apresenta etapas pré-determinadas. Por isso, preste bem atenção. Uma tentativa de ensino só é considerada discreta quando tem os seguintes elementos: a apresentação de uma instrução, dar a dica, se houver, aguardar a resposta da criança e apresentar uma consequência,
que é como a pessoa aplicadora vai reagir para garantir que o comportamento aconteça mais vezes. Outro ponto importante é que no ensino por tentativas discretas, a aquisição de uma habilidade é dividida em passos menores. E como o próprio nome já diz, isso é feito de uma forma discreta, sem que a criança perceba que está sendo ensinada. Aqui são realizadas diversas tentativas até que a criança consiga adquirir a habilidade sem nenhuma ajuda. Assim como em todas as intervenções baseadas em ABA, o uso do reforçamento positivo é muito importante no ensino por tentativas discretas. Lembrando que o reforçamento são todas as consequências de um comportamento que aumentam as chances dele ocorrer de novo no futuro, podendo ser itens, objetos, interações ou até mesmo atividades. E isso varia de pessoa para pessoa. Também é preciso identificar o nível de ajuda que a criança precisa em cada etapa. Alguns exemplos de ajuda são a ajuda oral, ou seja, receber instruções, a ajuda gestual, em que a pessoa faz gestos para ela compreender a tarefa, a ajuda visual, usando suportes visuais, e a ajuda física total ou parcial, em que a pessoa ajuda através do toque físico. Bom, pessoal, acho que esse vídeo aí deu para ter uma noção geral. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessas explicações. Vamos começar aqui, para a gente entender isso de uma forma mais clara, vamos dizer assim. Eu queria começar com um poema chamado Dois Meninos. Meu menino tem nos olhos os mistérios do mundo que ele vê e que eu não vejo, mas que eu tenho saudades infinitas. As 5 pedrinhas são mundos na mão, formigas que passam, se brinca no chão, são seres irreais. Meu menino de olhos verdes como as águas não sabe falar, mas sabe fazer arabescos de sons, que tem poesia. Ao vê-lo brincar no chão, sentadinho, eu tenho saudades, saudades, saudades de um outro menino. Então, esse poema ele nos mostra que, para boa parte das crianças, parece ser natural a preferência por certos elementos que são fundamentais na comunicação. Como, por exemplo, no caso do poema, a criança, ela senta no chão, ela imagina, ela vê a formiga, ela brinca, ela se expressa apesar daquilo, mesmo que ela não fale, mas ela se expressa, ela consegue transmitir várias coisas para o pai dela, né, vamos dizer assim, ali do poema. Mas, e a gente vê isso presente desde bebês aí da mais tenra idade, eles demonstram alguns comportamentos. Por exemplo, eles olham para os olhos, para a boca dos seres humanos, além de outros comportamentos, expressões importantes aí de expressões faciais. Esses e outros comportamentos são importantes para o desenvolvimento de habilidades sociais. Mas, para algumas crianças, a habilidade de observação, imitação, atenção compartilhada, pode ser mais difícil de ser desenvolvidas, necessitando, então, de condições diferentes das condições naturais, que, em geral, são suficientes para as demais crianças do desenvolvimento típico, que esse é o caso de muitas das nossas crianças com TEA. Se você pega uma criança, talvez de nível de suporte 1, talvez ela até consiga aprender com coisas do ambiente. Mas uma criança com nível de suporte 3, bem provável que ela não vai conseguir ficar sob controle das coisas do ambiente para que ela consiga aprender. E aí nós vamos precisar de estratégias mais estruturadas. Que é que quando isso ocorre, esses comportamentos que são simples e naturais se tornam tarefas difíceis e exige aí um ensino mais sistematizado e estruturado, como é o caso do DDT. Então, o DDT, o formato do tipo de ensino dele vai depender de comportamentos discretos, que tem um início, um fim, um
um início, um meio e um fim bem definido. Isso são comportamentos discretos. Comportamentos com um início, um meio e um fim bem definido. Não, eu bato o olho, eu sei de que comportamento que eu estou falando. Desse modo, o objetivo do aprendizado precisa ser explicitamente descrito. Aí a importância da definição operacional que eu falei lá logo mais. Falei anteriormente. Então, considerando o antecedente, o comportamento e as consequências, a quantidade de tentativas e os critérios de avanço. Então, a gente precisa de tudo isso para ter um DDT bem feito. Uma tentativa discreta deve ser estruturada considerando pelo menos 5 componentes, conforme descrito aqui pelo Davis e pelo Acker. Quais são eles? Primeiro, tem que ter um antecedente. O terapeuta ele garante a atenção do aprendiz e o terapeuta ele dá o SD com ou sem dica, né? SD é o estímulo discriminativo, com ou sem dica. A gente já vai falar mais sobre isso. Segundo, é necessário uma resposta do cliente e ambas aí com ou sem dica. E após essa resposta tem uma consequência, que é quando o terapeuta ele entrega reforçadores para respostas corretas ou corrige respostas incorretas. Depois disso, quando chega aqui as consequências, nós damos um intervalo, né, que a gente chama de IET, entre essas tentativas e depois a gente começa uma nova tentativa. Não é mera coincidência que talvez você está pensando lá na sessão de pareamento, por exemplo, que você faz com a sua criança, né? Você tem um antecedente, né, que você chama a criança, ela olhou para você, aí você mostra a figura para ela e você fala, fulaninho, põe no igual. Aí a criança, se ela já está no nível sem ajuda, ela vai pegar aquele item e ela já vai colocar no lugar certo. E aí você vai dar a consequência, isso, muito bem, nananã. E aí você dá um intervalo enquanto você registra lá o maisinho e ela tem acesso a um comestível, por exemplo. Ou então, né, uma criança que está começando pareamento agora e ela está em ajuda física total. Então você vai chamar o nome dela, fulaninho. Ela olhou aqui para a figura, põe no igual. E aí você já vai dar ajuda física para ela colocar no lugar que você quer. Aí ela tem a resposta e ela tem acesso à consequência. E aí, enquanto você registra, você entrega o reforçador para ela naquele momento. Vamos falar mais de cada um deles. Então, o estímulo discriminativo aí, que são os antecedentes. SDs, eles são propriedades do ambiente que indicam qual será a resposta bem-sucedida naquele dado contexto. Então, no caso do pareamento, eu falei assim, põe no igual, né? Eu indiquei qual a resposta que ele precisa me dar, ele precisa colocar aqui no igual. O SD, ele inclui como e o que o cliente deve responder. Então, se a gente é analista, o como ele precisa pôr e o que ele precisa pôr aquela carta em uma outra carta, que é totalmente semelhante. As instruções no SD, elas devem ser claras e simples, com objetos visíveis e presentes durante uma quantidade limitada de outros elementos. Pode ver que geralmente a gente começa o pareamento, é assim, a gente deixa 3 cartas apenas sobre a mesa. E é só assim, põe no igual. Ou, às vezes a criança até põe no igual, é muito grande, a gente só fala assim, igual, né? Porque, ou seja, é claro, é objetivo, é direto, não tem como a criança se distrair. Essa é a ideia do DDT. Aí talvez a criança possa precisar de dicas. Uma dica é um conjunto de estratégia que encoraja a resposta requerida pela tarefa. É utilizada temporariamente para evocar a resposta correta durante as sessões iniciais de ensino de uma nova habilidade. Então, muitas vezes eu vejo em DDT, assim, a pessoa fica tempos e tempos na mesma dica, nunca evolui. A gente falou disso também na capacitação no meio do ano. Importante essa dica, ela precisa, né? É ajuda total, ajuda parcial, gestual, pronto, chegou em sem ajuda. A gente tem que ter esse caminho. Então, existem 2 categorias de dica aí, dica de estímulo e dica de resposta. Dica de estímulo são modificações realizadas no materiais de ensino. Por exemplo, aumentar o tamanho ou a cor para enfatizar um aspecto do estímulo e conduzir o cliente à emissão de resposta certa. Então, por exemplo, né, já teve, lembra aquele material de sequência
onde às vezes a gente está assim, cachorro, gato e rato. Cachorro, gato e rato. Cachorro, gato. Esse é um material que a gente pode mexer e dar uma dica de estímulo. Então, esse cachorro e gato de um mesmo tamanho. Rato, um tamanho maior. Aí, cachorro, gato, rato, maior de novo. Cachorro, gato, ele precisa rato, né? Ele precisa colocar o rato ali. E aí ele olha para trás e ele já vê que os ratos estão maiores nas outras figuras. Então, é uma dica. Agora ele já sabe responder com esses itens maiores. Eu vou diminuindo esses itens até ficar do tamanho normal novamente, e aí ele consiga responder sozinho. Também tem dicas de respostas. A dica de resposta é o comportamento do terapeuta que ocasiona a resposta correta. Então, por exemplo, quando o terapeuta dá uma instrução verbal, quando o terapeuta fornece um modelo de como realizar a tarefa, aponta para o estímulo visual correto em um conjunto de figuras, ou guia fisicamente o cliente para a resposta desejada. Aí nós estamos dando dicas de resposta. A resposta propriamente, né, dita, então nós temos o antecedente, nós temos a resposta do cliente. Para que o AT tenha condições de avaliar com clareza o nível de dificuldade do cliente, bem como a sua capacidade de acertos e erros, a resposta deve ser um comportamento observável, rápido e simples de ser mensurado. Então, no ensino do DDT, a gente não trabalha com comportamentos muito complexos. Vai ser difícil trabalhar, não é que não trabalha, é mais difícil trabalhar com comportamentos complexos com o ensino do DDT. Então, vai precisar de outros, né, para habilidades mais complexas, né? E um deles é o ensino incidental, que a gente vai falar daqui a pouco, que pode ajudar bastante nisso. A consequência. Então, nós temos antecedente, resposta e consequência. A consequência é um comportamento mais importante do DDT, tanto para a aquisição de uma nova habilidade, quanto para a manutenção desse comportamento. Sem consequência reforçadora, é impossível o ensino e o fortalecimento de qualquer comportamento operante. Aí, muitas vezes eu vejo assim, né, os ATs em atendimento, e sem a criança ter um reforçador. Como assim? Gente, primeiro, a gente tem que lembrar que reforçador, ele é aquilo que aumenta a probabilidade da ocorrência de uma resposta. Então, se a sua criança, você dá o celular para ela, e depois que ela tem acesso ao celular, ela volta a fazer atividade, e ela continua errando, e ela já está assim, errando há mais de um mês, e você sempre usando o celular, então quer dizer que o celular não é reforçador. Porque se o celular fosse reforçador, o celular iria aumentar a probabilidade dela estar acertando. Então, você vai ter que pensar e definir reforçador. Consequência é diferente de reforçador. Eu posso dar uma consequência ao celular, é uma consequência, mas será que essa consequência é reforçadora? Então, nós só podemos chamar a consequência de reforçador se de fato aumentar a resposta do cliente. Caso não aumente, essa consequência não é reforçadora. Aí você tem que parar tudo e ir atrás do que é reforçador para o seu cliente. Lembrando que a preferência por determinadas consequências são temporárias, sendo necessária uma avaliação constante dos elementos utilizados como consequências reforçadoras. Então, tem assim, o ATX, está escrito lá na anamnese que a criança gosta de chocolate M&M. Já está há 1 ano essa criança comendo chocolate M&M. Gente, você já comeu chocolate todos os dias? Não dá 2 dias, você já está enjoado de chocolate, você não quer mais ver na sua frente, porque aquilo é temporário. Você enjoa muito fácil daquilo, né? Aí você já tem que mudar e ir atrás de outros. Então, é importante variar entre esquemas de reforço também. Então, nós temos aí reforço contínuo e esquema de reforço intermitente. Então, às vezes, já vi muitos ATs que vai, ele faz com ajuda total, ajuda parcial, ele faz gestual e ele chega até sem ajuda. Mas ele sempre faz em reforçamento contínuo. O que é um reforçamento contínuo? É toda vez que a criança acerta, eu dou reforçador para ela. Acerta, eu reforço, acerta, eu reforço, acerta, eu reforço.
Isso é ótimo quando a criança está aprendendo algo. Mas se eu quero que depois que ela já aprenda a fazer sozinha, né, ela já conseguiu chegar a fazer sozinha, eu preciso começar a mudar esse esquema de reforçamento. Então, ou seja, agora ela vai fazer 3 vezes certo e só no final de 3 vezes eu dou o comportamento. Depois ela vai fazer uma e eu dou. Depois ela faz 2 e eu dou o reforço. Ou seja, a criança começa a não saber mais quando vem o reforço. E esse reforço intermitente ajuda aí na manutenção dos comportamentos, né? Se você só fica na manutenção e na generalização, desculpa, dos comportamentos, se você só fica no contínuo a vida toda, esse cliente ele nunca vai generalizar esses comportamentos. Para ele generalizar, ele precisa do reforçamento intermitente. E o intervalo entre as sessões, né? Ele demarca o final de uma tentativa e o início de outra. É importante para o cliente ter acesso ao reforçador e o AT fazendo registros e organizar a próxima tentativa. Estudos demonstram que pausas breves de 1 a 3 segundos são mais eficientes do que pausas mais longas de 5 a 26 segundos. Ou seja, essas pausas longas ou curtas impactam diretamente na quantidade de respostas corretas, na rapidez, no alcance do critério e melhora no desempenho. Então, assim, já vi muitos ATs que terminam uma tentativa, às vezes deixa a criança 5 minutos no reforçador. Gente, os estudos já estavam chamando de resposta longa, que demora de 5 a 26 segundos. Ou talvez aí a gente está demorando muito nos intervalos entre as tentativas. Vantagens do DDT. É um modo de ensino eficaz, que ajuda a estruturar o ambiente com instruções simples e com destaque para propriedades que são essenciais para o cumprimento bem-sucedido da tarefa. Ele tende a favorecer a aprendizagem por simplificar o ambiente, com a apresentação de instruções simples e objetivas, minimizando aí qualquer possível distração. A estratégia de ensino de DDT pode ser usada para ensinar uma série de habilidades adaptativas, como comunicação, socialização, seguir instruções, nomear itens. E, em geral, crianças que iniciam atendimento baseado em ABA e que ainda não apresentam relações básicas e relevantes para o ensino de comportamentos mais complexos se beneficiam aí das estratégias de ensino em DDT. Quais são as desvantagens do DDT? O AT inicia a tentativa de ensino. E, com isso, o cliente passa a responder a instruções e comandos do AT, o que pode ocasionar a dificuldade de iniciar comportamentos na ausência de antecedentes apresentados pelos ATs. Sabe aquela criança que às vezes a gente vê que ela não tem iniciativa por nada, então sempre ela precisa assim, pega a toalha, ela vai pegar a toalha. Vai tomar banho, ela vai tomar banho. Se ninguém fala para ela o que ela tem que fazer, ela não tem iniciativa. Isso pode estar sendo ocasionado pelo uso aí, né, indiscriminado de estratégias de DDT. Então, a criança tem dificuldade na generalização das habilidades para outros contextos também. Mas tem como minimizar essas diversas, né, essa falta de generalização com diversas estratégias. Dentre elas, nós temos aí também o DDT embutido, que é uma forma de minimizar essa desvantagem. Utilização de reforçadores arbitrários, extrínsecos. Então, ou seja, por exemplo, às vezes eu falo para a criança, põe no igual, ela vai e coloca no igual. Aí quando ela coloca no igual, eu falo, muito bem, e dou um chocolate para ela. Quando na vida a gente ganha um chocolate por colocar a colher no lugar da colher? Sabe, é um reforçamento arbitrário, é um reforçamento extrínseco, não tem a ver com aquela atividade que eu estou fazendo. Maior probabilidade de comportamentos com função de fuga e esquiva. Quando a gente usa DDT, então se a criança não está gostando daquela atividade, ela começa a emitir mais fuga da demanda e esquiva também diante daqueles materiais. Uma coisa que é muito importante antes da gente terminar o DDT, essas desvantagens ocorrem principalmente quando o DDT é a principal e a única estratégia de ensino utilizada. Então, tipo assim, a criança está 3 anos em aba, 5 anos em aba, a criança já está recebendo alta, mas tudo que a criança recebeu de ensino foi via DDT, né? E a gente viu lá atrás, agora, que existem várias estratégias que a gente poderia ter utilizado, e a gente só fica na DDT. A recomendação é o uso de DDT seja combinado com outras estratégias de ensino, tal como o ensino incidental,
para favorecer a generalização e a motivação do cliente. Então, agora, nós vamos aí para a parte de implementação do DDT, que será feito em duplas, e aí eu vou passar alguns objetivos para vocês. A gente tem uma folha onde tem os passo a passo, tudo que a gente falou aqui que precisa ter no DDT, e você vai fazer com a sua dupla, enquanto o supervisor e os supervisores, né, vão estar passando entre vocês e ver se vocês estão fazendo a implementação corretamente. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa última parte, as NDBIs, que são intervenções comportamentais, desenvolvimentistas e naturalísticas. Vou passar um vídeo onde ela dá uma explicação geral, e depois eu volto explicando cada parte, tá? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, sou psicóloga infantil, especialista em autismo. E durante esse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre alguns componentes essenciais para uma abordagem ser considerada uma NDBI, que é uma Naturalistic Developmental Behavioral Intervention, ou seja, uma intervenção comportamental desenvolvimentista, naturalista ou naturalística. A tradução é complicada, eu sei, mas isso significa NDBI. No Brasil, criou-se uma tradução de aba naturalista, mas eu, sinceramente, não gosto dessa tradução, porque eu acho que, porque as pessoas não entenderam que para ser uma NDBI não é só ser uma abordagem mais naturalista. Existem alguns componentes principais e eu vou falar sobre eles agora para vocês. Vamos conversar? Vamos lá, eu vou levando o livro aqui do lado, porque é ele que me guia nessa. O que eu estou falando é baseado em pesquisa, tá, gente? Esse livro, ao final de cada capítulo, eu vou mostrar para vocês. Tem muita referência, tá? Então, ele é um livro muito bom na área dele, que é de estudo sobre a parte comportamental e desenvolvimentista da infância. Olha esse exemplo das referências desse capítulo. É tudo isso e atrás tem mais um pouquinho. Mais um pouquinho ainda e mais um pouquinho ainda. Então, é um livro muito completo. Por isso que eu estou trazendo ele como minha base para falar com vocês. Para vocês entenderem que não é da minha cabeça. Tudo que eu estou falando é baseado em pesquisa mesmo. Então, ele fala aqui sobre os componentes centrais para uma NDBI ser considerada uma NDBI, para uma abordagem, uma intervenção, uma formação específica, ser considerada uma NDBI. Primeira coisa, todas as NDBIs que possuem evidências científicas são baseadas em princípios bem estabelecidos da aba, sim, da ciência aba. Ou seja, NDBI é aba, sim. A NDBI deriva da análise aplicada ao comportamento. Ela pega muitos conhecimentos da aba e aplica de uma outra forma, mas o conhecimento é da aba, tá? Toda NDBI envolve a contingência de 3 partes: antecedente, comportamento e consequência. O que garante que a intervenção tenha uma análise comportamental bem feita, de base bem feita. Para ser considerada uma NDBI, ela precisa ter um manual bem completo que especifique o processo e procedimentos de atendimento. Então, precisa ter um manual ou manuais, deixa bem claro isso aqui, que especifique o procedimento da abordagem e como fazer cada passo, cada etapa da abordagem. Também diz que tem que incluir a fidedignidade do tratamento, ou seja, tem que garantir que o profissional que está aplicando aquela abordagem, ele esteja aplicando de forma fidedigna ao método, que ele não comece a inventar o que ele quer da cabeça dele. Mais um item essencial é que é necessário existir mensuração de resultados durante o tratamento. Todas as NDBIs devem ter essa garantia de mensuração do resultado do paciente. Nas NDBIs, o próprio manual precisa especificar sobre a organização do ambiente para a terapia. Então, fala aqui como que o ambiente deve estar organizado para garantir que a criança vai iniciar ou não, né, depende de cada abordagem, para conseguir realizar a atividade. Outra questão importante, as NDBIs utilizam reforços naturais na intervenção.
Ou seja, dentro das NDBIs precisa ter uma estratégia de brincar que realize o reforço através do próprio brinquedo que a criança está usando, que ela escolheu. Não é para utilizar reforço externo, né? A gente fala reforço intrínseco e extrínseco, não sei se já ouviram essa palavra, mas extrínseco é quando vem algo externo fazer o reforço e intrínseco é interno. O que a gente quer com esse trabalho naturalista é que o reforço seja realizado de forma intrínseca, ou seja, se eu estou brincando, a própria brincadeira é um reforço. A minha resposta é um reforço. Então, é tudo que acontece naquela interação. Não é que eu vou trazer um cookies de outro ambiente e falar muito bem e entregar para a criança uma comida. A ideia não é essa dentro das NDBIs, ok? Também é reforço? Sim, é reforço positivo? É, mas não é reforço naturalista. Ele é um reforço externo. A não ser que a criança esteja comendo. Aí você pode usar comida. Entende a diferença? É sobre essa questão central. E a criança, nesse processo aqui, ela não recebe só reforço quando ela acerta 100%. Ela também recebe reforço na tentativa do acerto. Isso é muito legal, porque você valoriza a tentativa da criança, ao invés de só reforçar quando ela consegue 100%. Mais uma etapa importante aqui, que todas as NDBIs vão usar prompt e esvaecimento dessa ajuda quando a criança vai adquirindo novas habilidades. Então, o prompt, ele é uma ajuda, né? Pode ser gestual, verbal, pode ser encostar na criança, pegar a mãozinha dela e fazer com ela, vai variar do nível. Não sei se ele vai falar dos níveis aqui, acho que não vai. Tá? Nesse momento do livro não vai falar. Mas, para ser uma NDBI, é importante que a gente vá retirando a ajuda ao longo das sessões. Então, pode começar com muita ajuda, e ao longo do tempo essa ajuda vai se esvaindo, tá? NDBIs usam troca de turnos para ensino de rotinas, que nada mais é do que a interação terapeuta-brinquedo-criança. É a atenção compartilhada ali da gente fazer essa troca entre nós três, entre eu, brinquedo-criança, criança-brinquedo, brinquedo-chocolate. Tá? Tem que estar nas NDBIs essa atenção compartilhada, essa troca de turnos de brinquedo. NDBIs usam modelação. Então, também é importante que exista um trabalho com modelação quando você está utilizando uma NDBI. NDBIs também utilizam imitação de movimentos, sons, gestos e interações da criança. Aqui também fala sobre que NDBIs devem auxiliar a criança a expandir e aumentar o seu tempo de atenção na interação. Isso é bem importante, né? Quando eu falo agora parece tão óbvio, mas está no livro é porque algum dia não foi, né? Se alguém tem que ensinar isso, é porque algum dia não consideraram que era importante olhar para essa questão da atenção, do tempo de duração da atenção de uma criança, uma brincadeira e uma interação com você. O que mais? Temos o último aqui. Esse, ele diz assim, um dos mais críticos no sentido de essencial, tá? Não crítico de negativo. Porque a tradução ficou bem mais envolve a questão da liderança pela criança. Então, a criança poder tomar a liderança daquela brincadeira, ela poder ter escolhas, ele fala de child choice or following the child's lead. Então, realmente, você seguir a liderança da criança, seguir o interesse e usar a motivação do teu paciente para ensiná-lo as habilidades deficitárias que ele tem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que às vezes é complicado eu traduzir enquanto eu falo, mas meu cérebro funciona assim. E eu acho que ficou claro de entender, né? Qualquer coisa a gente faz um vídeo resumido das principais exigências que uma abordagem precisa ter para ser considerado uma NDBI. Bom, pessoal, acho que o vídeo aí da Paulinha ficou bem completo. E eu vou agora dar uma pincelada só, aprofundando talvez uma parte ou outra que não tenha ficado tão claro no vídeo, tá? Então vamos lá. Alguns exemplos de NDBIs que a gente já falou lá no início. Ensino incidental, respostas pivotais, paradigma de linguagem, Jasper, projeto impacto. E cada um desses tem uma forma de atuar. Tem cursos que você precisa fazer para cada um deles, tá? São procedimentos de ensino baseados em métodos de intervenção derivados dos princípios comportamentais e nas ciências do desenvolvimento, como a gente já falou anteriormente. Surgiram na necessidade de facilitar a aquisição do comportamento verbal
e de promover a generalização em ambientes nos quais há menos controle de variáveis terapêuticas. Então, vem principalmente aí relacionado a questões ao comportamento verbal, apesar de já ter pesquisas para ensinar outros tipos de comportamento também. E resolve a questão da generalização, que é uma dificuldade que nós encontramos na DDT. Uma das características principais da NDBI é que a atividade proposta, em geral, é muito agradável para o cliente e é gerenciada diretamente pela motivação. Mas o que é motivação para a análise do comportamento? Para abordagens da psicologia que considera questões internas, as pessoas dizem bem assim, você precisa se motivar, a motivação ela está dentro de você, você precisa alcançar essa motivação de alguma forma, sabe? E a motivação está lá, é dentro de você, e se você não consegue se motivar, é um problema seu que você tem que resolver. Para a análise do comportamento, nós entendemos a motivação em termos ambientais, que influenciam a efetividade das consequências como reforçadoras ou punidoras e possuem um efeito momentâneo sobre o comportamento. Por exemplo, para que o cliente esteja motivado a pedir e ter acesso a um brinquedo preferido na sessão, essa estratégia seria garantir que ele não tivesse acesso ao brinquedo nas horas que antecedem a sessão. Assim, você estaria fazendo uma OE, né, que a gente fala, que é a operação motivacional estabelecedora, que possui pois aumenta o valor da consequência, que no caso a consequência é o acesso ao brinquedo. Então, vamos tentar explicar isso aqui para uma abordagem internalista. Por exemplo, a criança lá não quer brincar com o brinquedo. A pessoa ia falar assim, é porque falta motivação para ela, esse brinquedo, ela não gosta mais, ou seja, coisas que está dentro da pessoa. Para nós, a gente precisa, para análise do comportamento, a motivação está relacionada à manipulação do ambiente. Então, por exemplo, se eu quero aumentar o valor reforçador da água, me deixe sem água das próximos 15 minutos. Né? Não deixe a água disponível para mim. A água está aqui na minha frente. A todo momento eu bebo essa água. E ok, mas daqui a pouco eu posso enjoar já dessa água, que vai ser o que a gente vai falar daqui a pouquinho de operação abolidora. Mas se eu fico 15 minutos sem nenhuma água aqui na minha frente, com certeza quando eu levantar daqui, a probabilidade de eu ir lá na cozinha tomar água e buscar pela água vai ser muito maior. Estão falando de operação abolidora. Então, o cliente tem acesso ao brinquedo antes da sessão. Provavelmente, isso diminuirá o valor reforçador do brinquedo durante a sessão, que é uma operação motivacional abolidora, né? O OA que a gente fala. Pois diminui a probabilidade de comportamentos que na história daquela criança, daquele cliente, foram consequenciados com o brinquedo, incluindo o pedir pelo brinquedo. Então, vamos pensar que a gente quer aumentar, né, como as NDBIs tem a ver com o aumento de comportamentos de comunicação, e aí eu estou ensinando essa criança a pedir pelo brinquedo. Eu sei que ela gosta do carrinho vermelho. E aí, às vezes, eu até chego lá na casa, a criança está brincando com o carrinho vermelho. Eu falo, nossa, já sei, vou usar esse carrinho vermelho como reforçador, porque é o que a criança está gostando. Mas, assim, essa criança, você chegou lá na casa, por exemplo, 5 horas da tarde. Essa criança está brincando com esse carrinho vermelho desde o meio-dia. E você chegou agora. Aí você chega, pega aquele carrinho vermelho e fala, não, eu vou manipular aqui o ambiente, vou deixar esse carrinho vermelho aqui em cima para que ela peça pelo carrinho vermelho. Qual é a probabilidade dela pedir pelo esse carrinho vermelho? Pequena, né? Por quê? Porque, gente, ele já está brincando com esse carrinho mais de 4 horas. Para que ele vai querer esse carrinho agora? Sabe, a operação motivacional, ele não vai ter operação motivacional para solicitar por aquele carrinho.
Então, nas NDBIs, a compreensão de operação motivadora é o ponto-chave para garantir o sucesso de intervenção. Então, se você não entende de operação motivacional na análise de comportamento, e o que eu falei aqui não é suficiente para te explicar, e não é minha intenção que consiga abranger tudo, mas é assim, dizer para você, você precisa começar a estudar sobre isso. Se você quer usar esse tipo de estratégia, você precisa conhecer sobre motivação e como utilizar essa motivação na terapia. NDBIs de modo geral. O ambiente de terapia favorece o ensino das NDBIs é mais parecido com um ambiente de brincadeira do que uma sessão, vamos dizer assim, propriamente dita. O ambiente é organizado de acordo com as variáveis motivacionais relevantes daquele cliente. E aí a importância também, se você quer trabalhar com NDBI, você precisa saber fazer avaliação de preferência. E aqui a ideia não é ensinar avaliação de preferência. Anota isso e vai atrás. Esse livro aqui, que é o livro que eu estou me embasando para fazer esse curso, juntamente com esse aqui também, mas esse livro aqui em especial, ele tem um capítulo que só fala sobre avaliação de preferência. Nessas intervenções, é o interesse do cliente que vai primordialmente direcionar a intervenção do AT. É necessário intercalar habilidades dominadas pela criança com estratégias em desenvolvimento. Então, o AT tem que conhecer muito bem essa criança, tem que saber todos os programas que essa criança já fez. Isso aqui ele já sabe, isso aqui ele não sabe, para poder utilizar isso ali durante a sessão. Desculpa. As habilidades são ensinadas no curso da experiência, ou seja, nas interações que o terapeuta, o AT está tendo para a criança, nas rotinas diárias. Inclui o ensino de diversas habilidades, tais como socialização, comunicação, brincar, habilidades cognitivas, entre outras. A modelagem é uma das principais estratégias utilizadas. Até no vídeo, a menina ela fala que a análise, as NDBIs utiliza muito modelação, mas o conceito de modelação é diferente do conceito de modelagem, tá? Depois você vai pesquisar também sobre isso. A modelagem é um procedimento de ensino utilizado para o desenvolvimento de respostas novas, no qual respostas que sucessivamente se aproximam da resposta final desejada são reforçadas. Como assim? Por exemplo, eu estou lá brincando com a minha criança, eu sei que ela já sabe falar carro, casa, e eu quero que ela aprenda a falar árvore. Então a gente está lá no meio da brincadeira, né? O carrinho que está andando pela rua porque ele vai para a casa dele, e a criança talvez está falando isso, ou o terapeuta ali junto com a criança, e aí o terapeuta fala assim, e aí ele viu uma árvore, aí a criança fala, ri, né? Ou seja, a palavra final que o terapeuta quer ensinar é árvore, mas a criança já fala re. A modelagem, ela considera e ela reforça. Então, tipo assim, se a criança falou re, eu não vou falar assim, não é re, árvore. E esperar que a criança fale árvore. Não. Ela vai falar re, eu vou falar isso mesmo, árvore. E segue, né? Então, ou seja, eu vou reforçando sucessivamente. Ou seja, numa próxima vez que eu for brincar com essa criança, e eu falar árvore e ela falar sorê, eu não considero. Mas ela pega e fala assim, are. Nossa, aí eu começo a reforçar. Are, talvez já tem um a mais ali. E isso eu vou reforçando paulatinamente, que é o que no vídeo a moça fala, de partes das respostas, aproximações. Eu não reforço só a resposta toda. Eu vou reforçando partes da resposta até conseguir construir aquele repertório comportamental que eu quero. Dicas e esvanecimentos também são usados. E a programação e implementação são mais flexíveis do que o ensino de DDT. O AT deve ficar atento momento a momento ao repertório do cliente e só utilizar quando
e o nível necessário. Então, né, no DDT a gente já tem lá, não, faz ajuda física total, depois faz ajuda física parcial. A gente já tem muito estruturado. Aqui não. O AT precisa dominar sobre dicas e esvanecimento. Ou seja, né, vocês já estão vendo que vocês precisam de dominar já vários assuntos antes de começar a fazer NDBIs. Consequências naturais, como ela falou no vídeo, né, devem ser utilizadas nas oportunidades de ensino-aprendizagem e reforço intrínseco. Então, ou seja, se eu estou lá brincando com a minha criança e eu quero que ela fale carrinho, e ela falou, não, carro, né, melhor. Carro, ela falou carro, eu falei, isso, muito bem, toma uma bala. Não, eu estou lá, o que você quer? Eu quero o carro. Tá, toma o carro. Entreguei o carro para ela. O próprio carro já é o reforçador que ela precisa, né? Se eu quiser colocar um muito bem, ok, mas não tem a necessidade, sabe? O próprio poder pegar o carro para brincar já é reforçador para ela. Há muitos outros elementos e estratégias nas NDBIs. Por isso, exige muito estudo antes da implementação. Aí, falando mais especificamente do ensino incidental, que é uma das estratégias das NDBIs. Ensino incidental refere-se a uma situação de ensino que é selecionada pela criança. Então, ou seja, né, não tem... Por exemplo, no DDT, a gente já traz lá, né, aprender 10 cartões, assim, assim, assim. A NDBI, eu tenho lá, talvez, o objetivo, assim, aprender a falar 10 palavras do seu dia a dia. E aí, enquanto terapeuta, né, eu vou ter que fazer uma lista de quais são essas palavras que ela mais fala. Eu vejo com a mãe, vejo com o pai, vejo com a avó, vejo lá na escola, quais são as palavras que ela mais fala. E, durante a brincadeira com a criança, eu vou esperar acontecer uma situação, ou promover, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para que a criança inicie, selecione aquele comportamento para começar o ensino. É meio difícil entender, mas daqui a pouco vai ficar mais claro. Ocorre uma interação entre o adulto e uma criança em uma situação não estruturada, como por exemplo, a hora da brincadeira, e que é utilizada pelo adulto para transmitir informações ou ajudar a criança a participar de alguma habilidade. Tipo, assim, acho que a grande diferença no DDT, às vezes a criança está ali brincando e tal, e eu vou ensinar pareamento para ela. Aí eu falo assim, agora vamos guardar o brinquedo e vamos lá fazer atividade, né? Fica muito claro para a criança, estou brincando e faço atividade. No ensino incidental, não tem essa pausa. Eu estou ali no momento da brincadeira e já estou ensinando, estou aproveitando as situações para ensinar. Então, tem 4 passos aí que são básicos no ensino incidental, né? O IT. Agora, mais um videozinho onde explica brevemente esses passos e depois a gente volta aí dando explicações mais gerais, tá? Welcome to the Autism Intervention Training video series. In this video, we will review 4 basic steps used in incidental teaching. Incidental teaching is a method of instruction that makes use of opportunities that arise in a child's daily life to create a teaching moment. However, we don't just wait for those opportunities to happen. Successful incidental teaching requires careful pre-planning and structuring of the environment. There are 4 main steps in incidental teaching. Create an engaging setting. Wait for the child to initiate. Prompt the child for a fuller request. Provide the desired outcome. The first step is to create an engaging setting which will tempt the child into initiating an interaction. For example, you might place favorite toys out of reach on high shelves or in transparent containers that the child cannot open. You might give only small portions of a favorite snack or engage in sabotage
such as taking the batteries out of a toy or unplugging the TV so that the child cannot operate them without your help. During daily self-care activities, such as dressing or brushing teeth, you might wait for requests for help before offering it. The second step in incidental teaching is to wait for the child to initiate an interaction. For example, if you have placed toys or food out of reach, before giving the toy or desired food to the child, wait for the child to request the item. I want apple. You can have it. If you have set up a situation where the child needs help, wait for the child to request help, rather than anticipating the child's needs. What should we do? Open the box. Oh, we should open the box. Open the box. The third step is to prompt the child for a fuller request. At this moment, the child is highly engaged with the therapist and is self-motivated to succeed. This makes it a powerful teaching moment. There he is. Now, the therapist can slowly up the ante each time the child initiates a request. This way, the therapist can teach the child to use increasingly sophisticated methods of communication. For example, if the child is asking for bubbles, you might first accept the sign for bubbles. Later, you might get the child to sign for more bubbles. Later still, you might get the child to say more bubbles while he makes the signs. The final step in incidental teaching is to provide the desired outcome. Once the child has followed your prompt and made a strong effort to provide a more elaborate request, you then give the child what he or she is requesting. Chips, that's right. You're right. They are chips. When you provide the desired outcome, try to do so in a way that maximizes your incidental teaching opportunities. For example, if the child is asking for some candy, give the child one and then wait for him or her to request another. If the child has asked for help with his or her shoes, help the child with one shoe, and then wait for the child to initiate and ask for help with the second. This gives you more chances to prompt the child towards more elaborate responses. In summary, incidental teaching involves capitalizing on teaching moments that arise during the child's day by creating an engaging setting, waiting for the child to initiate communication, prompting the child for a fuller, more elaborate response, and providing the desired outcome after the child has initiated communication. Incidental teaching can be highly effective for teaching children to initiate communication because it capitalizes on the child's self-motivation. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui já caminhando para uma parte bem prática. Logo, logo a gente já vai para a nossa mão na massa, tá? Então, o primeiro passo é o terapeuta esperar pela iniciativa da criança. É fundamental que o treino seja iniciado a partir das escolhas do cliente. O terapeuta deve organizar o ambiente de maneira que se estabeleça uma operação motivacional para a iniciação da criança. Então, diferente do DDT, onde é o terapeuta que inicia, aqui não, que a gente espera a criança ter essa iniciativa. Mas, se a gente não organizar, não trabalhar com operações motivacionais, vai ser difícil, talvez, que essa criança tenha essa iniciativa. Passo 2, o terapeuta solicita uma resposta mais elaborada pela criança. Então, após a iniciação do cliente, o AT solicita a resposta que deverá ser alvo do treino. Essa solicitação deverá ser feita por meio de dica. Então, primeiro, né, o AT já tem que ter bem claro o que está pedindo lá no pique da criança que vai ensinar naquele momento. Qual que é a palavra, né? A criança está aprendendo a fazer cadeira, a criança está aprendendo a pedir água, a criança está aprendendo a pedir biscoito, a criança está aprendendo a dizer oi. O que é que está ensinando para essa criança? O AT pode começar com uma dica menos intrusiva.
como fazer um contato visual e esperar o cliente, né, a responder. A depender da resposta do cliente, o AT continuará a introduzir dicas mais intrusivas. As solicitações de respostas do AT devem ser breves, utilizando amplamente as habilidades que o cliente já possui e inserindo gradativamente habilidades novas para que o ensino, né, seja produtivo. Aqui é muito importante, pessoal, porque muita gente vai fazer o ensino incidental e aí, assim, quer usar tudo a todo momento para ensinar a criança. Não! Calma, né? Vai fazendo aquilo também que a criança já sabe, aproveita as coisas que ela já sabe, que ela já fala, e aí você intercala com coisas que ela está aprendendo, porque senão se torna chato, se torna maçante. Se a atividade preferida for interrompida muitas vezes, por muito tempo, dificultando o acesso ao reforçador, a chance de aquisição e manutenção das habilidades treinadas diminui, e o cliente perde o interesse pelo item ou pela atividade. Que muito importante também no passo 2. Antes do AT responder ao comportamento do cliente, ele precisará se atentar a uma série de decisões que irão definir a conduta do ensino. Primeiro, será que aquela situação serve para eu ensinar com o ensino incidental? Situações favoráveis para ensino incidental envolvem contextos nos quais é adequado a emissão de uma resposta-alvo que estão em aquisição no PIC ou que já foram adquiridas. Então, antes do AT começar a ensinar, ele tem que, ter essa tomada de decisão, e isso é rápido, tem que ser no momento, durante a interação. Por isso que eu falo que fazer IT, você precisa ter muito estudo e dominar muito as técnicas aí da análise do comportamento. Qual é a resposta-alvo que deve ser apresentada pela criança? A ensino incidental é muito utilizado para ensino de linguagens e outros tais como sociais, acadêmicos, de brincar. Então, eu tenho que saber. Lá no PIC, talvez ali durante o brincar, não vou conseguir estar com a pasta do lado para me ler o que precisa fazer. Não, eu já tenho que ter decorado, saber o que eu preciso fazer com a minha criança. Então, isso exige muito também do AT. Que tipo de dica deverá ser utilizada para que a resposta-alvo seja emitida pela criança? O AT deve se lembrar que o objetivo final é que a resposta seja emitida o mais próximo possível do contexto natural. Para isso, apenas respostas cada vez mais próximas à topografia final desejada devem ser fortalecidas por meio de procedimento de modelagem, utilizando uma hierarquia de dicas. Lembra lá atrás que eu falei que é utilizado muito modelagem? Então, aqui é esse momento. O AT precisa ter muito claro. E assim, essas dicas não vêm do nada, não, agora eu dou, depois eu não dou. O AT já tem que saber qual vai ser essa hierarquia e como ele vai retirando essas dicas. Passo 3. A criança emite a resposta. Caso não emita, é utilizado o procedimento de modelagem e uso de dicas. Se o cliente responde à ação, à solicitação emitida a resposta-alvo, é entregue o item ou liberada a atividade que iniciou a interação, né? Aí você já vai direto para passo 4. Se o cliente não responde, o AT pode avançar gradativamente na hierarquia de dicas, como, por exemplo, perguntando o que você quer, até dar o modo completo que o cliente repita, né? Quero bola. A hierarquia de dicas utilizada pelo AT dependerá do repertório do cliente e da sua história de aprendizagem. Passo 4. O terapeuta fornece o objetivo material que gerou a iniciação da criança. Acho que aqui não é objetivo, é objeto. O terapeuta fornece o objeto ou material que gerou a iniciação da criança. Então, aqui já ocorre o ensinamento de um episódio, né, de IT, com acesso ao item ou brincadeira de item de interesse da criança. Então, aqui, uma situação, exemplo para vocês verem na prática. Então, o cliente, né, se dirige a uma estante e estica os braços. O AT abaixa na altura do cliente e faz contato visual. O cliente diz, boliche. O AT diz, quero boliche. O cliente repete, quero boliche. AT pega o jogo e entrega ao cliente e ambos se sentam no chão. O cliente arruma os pinos. Então, aqui, uma habilidade alvo foi mando, pedido por sentenças aumentadas. Lá que o objetivo dessa criança está sendo, né, pedir com 3 palavras, né? E aqui ele fez, 3 palavras. Qual que foi o procedimento? Ele usou um procedimento de dica ecoica. Ele deu a dica ecoica e a criança repetiu.
mas aqui segue a interação. Muito bem, está ótimo. Você quer as bolinhas de que cor? O cliente diz, vermelha. A AT entrega uma bola vermelha ao cliente. Aproxima a caixa e diz, pegue as iguais. Cliente pega todas as bolinhas vermelhas. Aqui, as habilidades-alvo trabalhadas foi intraverbal, né, porque a criança responde ali qual bolinha ela quer, e também a habilidade de selecionar estímulos idênticos. Então, quando o AT, pode ver, ele os deu uma bolinha, mas ele não deu todas as bolinhas, ele deu uma. E aí ele falou, agora pega as bolinhas que são iguais. Os procedimentos, o AT dá o SD verbal, que é a pergunta, ele faz uma dica gestual de treino de identidade entre os estímulos, né? Então, quando ele fala assim, pegue as bolinhas iguais, ele mostra, ele aproxima a caixa da criança, ele dá uma dica gestual de onde essa criança tem que pegar. Ok? Vantagens aí do IT. O ensino é guiado pela motivação do cliente, diminui a probabilidade de comportamentos interferentes, porque a criança vai, teórico, né? A gente, para ser uma IT, tem que ser baseada em reforçadores, em coisas que ela gosta, então a chance dela fugir dessa atividade é muito pequena. O uso do contexto ambiental reduz a necessidade de programar a generalização. Então, assim, eu já aplico a terapia em ambientes que é mais possíveis dela utilizar aquele repertório, né? Então, se é habilidades sociais, eu não vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar num parque, eu vou trabalhar em um lugar onde tenha outras crianças, na escola e tudo mais. Desvantagens. A quantidade de tentativas de treino ou ensino e tipos de atividades são limitados ao interesse do cliente no ambiente natural. E isso pode ocasionar poucas oportunidades de ensino ao longo do tempo, o que pode não ser o suficiente para a aprendizagem das habilidades-alvo. O treino da equipe para a condução do ensino torna-se mais complexo, pois exige habilidades sofisticadas por parte dos ATs e não há um script planejado para o aplicador. É necessário que o AT domine os princípios e procedimentos da ABA para que possa fazer tanto as análises funcionais adequadas, identificando no contexto imediato do cliente oportunidades de emissão de ensino, quanto selecionar o melhor procedimento para conduzir a emissão adequada de resposta-alvo naquele momento. Vamos agora para a implementação de ensino incidental. Pessoal, é isso. Espero que tenha conseguido aí contribuir para a aprendizagem de vocês. Muito obrigado pela participação.